Olá, amigos. Olá, doutora Beth Russo. Olá, Ney. Está no ar mais uma edição do TV Cidadania, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo. Doutora Beth. Ney, o programa TV Cidadania vai falar tudo sobre a nova lei do cooperativismo. Bem, para conversar sobre esse tema, estarão aqui o presidente da Comissão de Cooperativismo da OAB de São Paulo, Constantino Salvatore Morello Júnior, e Fábio Godoy Teixeira da Silva, membro da mesma comissão e coordenador de estudos do cooperativismo de trabalho e produção. Vale a pena conferir, hein? Doutora Beth, veja também a cobertura dos eventos realizados pela OAB-SP. E ainda neste programa, conheça mais sobre os serviços oferecidos pela CASP aos advogados da capital e do interior. Alô, amigos. Alô, operadores do direito. Alô, doutora Beth Russo. Alô, senhores convidados. Promulgado ou promulgada no ano passado, a nova lei do cooperativismo, que é aquela 2690, muito conhecida dos profissionais da área. Essa nova lei concedeu às cooperativas de trabalho o prazo de 1 ano para se adaptarem às novas regras que entram em vigor agora, em julho, e nós convidamos para debater o tema que os senhores vão verificar que é de ampla atualidade e que está presente no dia a dia de cada cidadão que está nos ouvindo, independente da sua relação direta com o exercício do direito. É por isso que nós convidamos, e estão aqui conosco, o presidente da Comissão de Cooperativismo da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional de São Paulo, o doutor Constantino Salvatore Morello Júnior, e o doutor Fábio Godoy Teixeira da Silva, que também é membro da mesma comissão e é coordenador de estudos do cooperativismo de trabalho e produção. A minha primeira pergunta, eu tenho o prazer de encaminhá-la aos dois eminentes convidados, porque ela aguarda a expectativa do pronunciamento de cada um. Eu começo com o presidente da comissão. Doutor Constantino, quais os aspectos mais inovadores da Lei 12.690, que me parece que é de 2012, né? 2012, exatamente. As inovações da lei, acho que a principal inovação da lei diz respeito aos direitos sociais garantidos aos cooperados. Ela traz uma gama de direitos sociais aos cooperados e faz uma certa equiparação com o empregado. De certa forma, garante aos cooperados direitos efetivos que antes eram reservados apenas aos empregados. Podemos citar, por exemplo, a limitação da jornada em 8 horas ou 44 horas semanais. Ela garante também repouso semanal remunerado, de preferência aos domingos, repouso anual remunerado, que seria equiparado às férias de um empregado seletista. Ela garante uma retirada para o trabalho noturno maior do que o trabalho diurno, que seria equiparado ao adicional noturno. Garante também adicionais para serviços perigosos ou insalubres, equiparado à insalubridade ou periculosidade. E garante um seguro de acidentes de trabalho, que antes também não era previsto para cooperado. Ficava a critério de cada cooperativa e hoje é uma obrigação. Me parece que essa lei coloca ordem na casa e é isso que eu pergunto ao senhor, doutor Fábio. Sim, com certeza. Eu acho que a principal inovação da lei é justamente nesse sentido, porque o sistema cooperativista de trabalho foi muito mal utilizado no passado e realmente virou sinônimo de uma atividade criminosa, uma atividade marginal. Por quê? Porque muitos empresários utilizaram o sistema cooperativista para realmente burlar direitos dos trabalhadores. E aí houve um grande equívoco, o Ministério Público começou a intervir nessa relação, houve ações, processos e o cooperativismo de trabalho realmente praticamente acabou no Brasil. Com a lei, agora existe uma grande possibilidade de cumprir aquilo que o legislador constitucional estabeleceu lá na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 18, privilegiando o cooperativismo. Então, é uma forma saudável das pessoas trabalharem,
de gerar renda e trabalho, mas desde que os pressupostos universais e legais do cooperativismo sejam cumpridos. Então é importante aqui dizer o seguinte, o cooperativismo jamais, e isso está na lei, poderá ser utilizado para intermediar mão de obra subordinada. Com certeza. Isso já era proibido pelo ordenamento jurídico e agora está positivado nessa lei. Então, uma empresa que se utilizar de uma cooperativa com o objetivo de economizar, ela vai desvirtuar e agora a lei traz penalidades, inclusive para isso, até com multa de R$500 por trabalhador, a dobra na reincidência, condenação solidária entre cooperativa e tomador, sem prejuízo das ações do Ministério Público. Então, em resumo, a nova lei, o objetivo dela é trazer um novo ar para as cooperativas. Elas estavam minguando, acabando, então, embora poderíamos aqui falar algumas correções da lei, ela não é perfeita, mas ela permite sim um instrumento de geração de renda e trabalho de forma adequada e sem burlar a legislação trabalhista. E o prazo de 1 ano para as cooperativas se adaptarem à nova lei é suficiente? Sim, é suficiente, acho que 1 ano é muito tempo e se fosse dado mais prazo, mais do que 1 ano, a efetividade da vontade do legislador deixaria de existir, porque a gente passaria muito tempo pegando o gancho no que o Dr. Fábio colocou, da má utilização das cooperativas no passado, era urgente a necessidade de saneamento. E, inclusive, complementando a resposta anterior, da responsabilidade que o Dr. Fábio mencionou, a legislação vem com uma ideia tão grande de regular as cooperativas que ela, inclusive, tem incidência de responsabilidade penal para o tomador de serviço na utilização para a intermediação de mão de obra. Ele responde, inclusive, na esfera criminal. Isso é importante deixar bem claro que a legislação veio com a ideia de regular e de resgatar as cooperativas de trabalho que, na ideia dos leigos e até dos operadores do direito, só eram utilizadas para trocar o empregado por cooperado. E a ideia da legislação e a ideia do cooperativismo, que a OAB defende, que a comissão defende, não é essa. É a ideia de defender a cooperativa na essência do cooperativismo, de unir pessoas para que essas pessoas tenham melhores condições de vida, tenham melhores ganhos e melhores condições de trabalho, e não unir pessoas para trazer mais lucros para os empresários. Doutor Fábio, quais são os desafios dessa adaptação no cotidiano de uma cooperativa de trabalho? Como é que hoje a aplicação da lei permite a mim montar uma empresa de prestação de trabalho, cooperativa de trabalho, obter meu resultado, as pessoas que participam também e os tomadores do meu trabalho também? A lei é muito clara em relação a isso. É interessante porque os delineamentos que vieram com a nova legislação permite que a cooperativa trabalhe de forma séria, com os direitos sociais previstos na Constituição Federal garantidos. Então, se uma cooperativa, realmente, se as pessoas tiverem o intuito de se unir e através do empreendedorismo buscar trabalho e renda, é viável, é saudável que seja feito assim e pode ser feito assim através desse instrumento. O tomador, o primeiro desafio, na verdade, é acabar com essa pecha negativa que se instaurou no mercado junto aos empresários quanto ao sistema de cooperativas de trabalho. Por quê? Desde a reforma da CLT, do artigo 442, que colocou lá o parágrafo único, estipulando que não há vínculo de emprego entre cooperado e cooperativa, e entre cooperativa e o tomador, é que essas cooperativas se multiplicaram, e aí foram utilizadas, como mencionei anteriormente, de forma inadequada. Agora, o primeiro desafio, eu entendo, que é superar esse obstáculo, ou seja, convencer os empresários de que agora existe uma lei, os trabalhadores podem se unir através de uma sociedade cooperativa, existem direitos garantidos, existem regras claríssimas de gestão, é muito importante destacar isso também. A lei trouxe um poder mais forte ainda para as Assembleias Gerais, isso através da autogestão, aumentou o quórum de participação nas Assembleias Gerais, ordinárias e extraordinárias, criou mais uma Assembleia no segundo semestre de cada ano. Então, existem vários... Assembleia Geral Especial. Assembleia Geral Especial. Então, existem vários mecanismos criados pela legislação que permitem o quê? Que não mais aquele pequeno grupo de pseudo-cooperados, que na verdade são empresários, montavam cooperativas e ali se valiam da mão de obra através de intermediação fraudulenta.
Então agora não, agora a cooperativa realmente pode ser séria, pode ser gerida pelos seus próprios donos, que são os cooperados, e podem sim ir ao mercado, e aí precisamos acabar com essa má impressão que ficou no passado, para que os empresários comecem a contratar novamente através de cooperativas, mas não contratar mão de obra, contratar atividades, porque a cooperativa desenvolve uma atividade. Então, quando o empresário contrata uma cooperativa, ele contrata uma atividade econômica que é desenvolvida pelos cooperados. Então ele não vai contratar o João, o Pedro, a Maria. Ele vai contratar determinada atividade que vai ser desenvolvida por determinadas pessoas da cooperativa, cujas regras de participação individual no resultado econômico, financeiro, terão de ser discutidas em assembleia e entre os cooperados. Isto está na lei. Passa também pela profissionalização da cooperativa. Para se adaptar e para entender a legislação e para cumprir as regras todas que são claras, mas são importantes, a cooperativa precisa se profissionalizar. Ela tem que buscar um choque de gestão, porque não dá, com as regras todas da legislação nova, com todos esses objetivos do legislador, para imaginar que a cooperativa vai continuar sendo administrada sem profissionalismo, sem um choque de gestão, que busque reduzir os custos, como se realmente fosse administrada de acordo com uma empresa, buscando otimizar os trabalhos, otimizar o serviço dos cooperados, para aí sim atingir o bem comum e renda para esses cooperados. Gostaria de saber dos senhores, com as suas experiências, se nós poderíamos dizer que o cooperativismo hoje uma tendência e que poderia ser encarado como um empreendedorismo coletivo, né? E que pode ser uma forma de enfrentar o mercado de trabalho, uma forma nova de enfrentar o mercado de trabalho diante das grandes empresas. Na verdade, o cooperativismo no mundo ele é tão importante que acho que é bom lembrar que o ano de 2012 foi considerado pela ONU o Ano Internacional do Cooperativismo. E o cooperativismo no mundo inteiro se desenvolve e cada vez mais toma conta do mercado. Na minha visão pessoal, isso é uma visão pessoal, a tendência é que os empregos diminuam e que os trabalhos, formas de trabalhos alternativas evoluam. E o cooperativismo é uma dessas formas de trabalho alternativo que vai de encontro ao emprego, mas que a legislação, é importante ressaltar, acaba com a precarização. Porque antes eu tinha uma cooperativa precarizada porque eu não tinha direitos sociais assegurados na Constituição. Hoje, com a lei nova, nós temos direitos sociais garantidos que elevam a dignidade da pessoa humana, a dignidade desse trabalhador cooperado, equiparando-o quase na condição humana ao empregado seletista. Então, quem estiver, por exemplo, se organizando, quer dizer, aquele grupo que estiver se organizando, tiver alguma dúvida, não sabe como fazê-lo, pode procurar a comissão, por exemplo? Com certeza. Pode e deve. Pode e deve. Pode e deve. Pronto, Ney. Bem, muito bem, obrigado, doutora. Nós estamos falando de cooperativismo de trabalho, não é de produção. De produção talvez seja objeto de um outro programa. Essa é muito valorizada no mundo inteiro. Eu estava conversando com os senhores convidados antes do programa, por exemplo, o agronegócio brasileiro. Ele é totalmente dominado pelo cooperativismo. Tudo isso que a senhora compra no supermercado é produto de cooperativas agrícolas espalhadas pelo país. Mas esse é objeto de um outro programa. Aqui está escrito assim: quem deve fazer a fiscalização sobre o cumprimento da lei dessas exigências todas que os senhores acabaram de desfilar? Quem que vai lá? Então, esse é um ponto importante também da lei, porque o legislador colocou sob a responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego a fiscalização do cumprimento da lei. Não é a fiscalização das cooperativas de trabalho, porque isso até seria vedado pelo artigo 5º, inciso 18 da Constituição Federal. Mas a fiscalização do cumprimento da lei foi otorgada, sim, ao Ministério do Trabalho e Emprego. E eu acho isso saudável, porque, como eu disse antes, a distorção que ocorreu no passado gerou um conflito muito grande entre cooperativas, Ministério Público, Ministério do Trabalho, auditores fiscais autuando empresas por utilizarem cooperativas de trabalho. Então, essa aproximação com o Ministério do Trabalho, inclusive dando a ele o poder de fiscalizar o cumprimento da lei e aplicar medidas corretivas na hipótese de desvirtuamento, eu acho que é muito saudável. E a gente vê uma outra questão importante também, que a gente nem mencionou, mas tem o Pronacop na lei, que é um programa nacional de fomento às cooperativas de trabalho, que foi criado pelo legislador
para contribuir com o desenvolvimento das cooperativas e aí ajudar na profissionalização, nos recursos humanos, na técnica, na criação de novos mercados. Há previsão também de um comitê gestor com uma gestão paritária pelo governo e por representantes das cooperativas. E até interessante porque as ações civis públicas movidas pelo Ministério Público no passado e até hoje em alguns casos, quando há uma indenização por dano moral coletivo, por mau uso do instrumento, essa indenização é revertida ao FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. E agora a nova lei diz que justamente o Pronacop, uma das fontes de custeio são os recursos do FAT. Então, quer dizer, se houver uma má cooperativa, uma indenização, for condenada na Justiça do Trabalho a uma indenização por dano moral coletivo, e essa indenização for ao FAT, esse mesmo FAT vai ser usado para fomentar e desenvolver novas cooperativas e cooperativas sérias, cooperativas cumpridoras da legislação. Na verdade, a importância do cooperativismo ela começa a ser reconhecida na própria legislação, porque além dos recursos virem do FAT, a lei prevê que os recursos também podem vir dos recursos da União. Também. Recursos orçamentários da União. Tão grande a importância do cooperativismo, que a União deveria, por obrigação, investir no desenvolvimento do cooperativismo também. Agora, uma curiosidade que eu acho que interessa, inclusive, aos operadores do direito, é como a lei abordou a questão das cooperativas, dos profissionais liberais. A lei, ela exclui 4 categorias de cooperativas do âmbito do cumprimento da própria lei. São as cooperativas de assistência na área da saúde, de acordo com a legislação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, vinculadas à ANS. Exclui também as cooperativas de transporte regulamentado pelo Estado e que os bens próprios sejam dos cooperados, no caso das cooperativas de táxi. Carga. Exclui táxi, carga. Exclui os profissionais liberais, exclui também os médicos cujos honorários sejam pagos por procedimentos. Por que exclui? Porque, na verdade, nesses segmentos, a autonomia do cooperado ela é muito clara e muito evidente. Então, não teria muito sentido numa cooperativa de profissionais liberais, dentistas, fisioterapeutas, que se estabelecessem direitos sociais, como, por exemplo, o fisioterapeuta não pudesse atender aos seus pacientes diretamente num consultório, porque ele teria que respeitar o limite de 8 horas, por exemplo. Então, ela reconhece a autonomia dessas categorias de cooperativas e, por isso, deixa fora da lei. Agora, eu tenho a impressão que também não existia antes esse tipo de cooperativa de profissionais liberais. Por exemplo, os senhores poderão me informar se os senhores tiveram, em algum tempo da carreira dos senhores, brilhante, notícia de que algum colega dos senhores tinha um escritório de advocacia e que esse escritório funcionava de forma cooperativa. Eu nunca ouvi falar isso. Mas isso tem uma... Na verdade, em relação a isso, tem uma vedação. Estou dizendo, por conta da atividade econômica, né? A cooperativa já pressupõe uma atividade econômica. Eu estou dizendo, mas a lei está proibindo uma coisa que também já não existia no passado, não existia muito, é isso que eu quero dizer. Sim. Eu nunca vi advogado participar de cooperativa de advogados, eu ouvi falar que os advogados se associam. Já houve de crédito, cooperativa de crédito, sim. Na verdade, tem uma vedação do Conselho Federal, inclusive a Comissão do Cooperativismo está estudando, tem dentro da comissão um estudo para propor à Ordem dos Advogados do Brasil a possibilidade de alteração desse provimento para permitir... Não vejo nada de mal se for cumprir a lei. Para permitir o trabalho cooperado para os advogados também. Não vejo nada errado se for cumprida a lei pelos senhores advogados. A SUSEP, por exemplo, tem uma circular, Superintendência de Seguros Privados, tem uma circular, se não me engano, a 367, que regula os corretores de seguro, que eles podem se reunir através de sociedade cooperativa. Podemos prever uma diminuição de cooperativas de trabalho em razão dessa lei? Eu acho que não, né? Aquelas que estão fora da lei não vão voltar a funcionar. Mas eu acredito que seja o inverso, né? Agora que a coisa vai começar a funcionar. Vai estimular, porque, como bem colocou o Dr. Fábio, as cooperativas de trabalho, elas vinham com a pecha de que eram ilegais, de que descumpriam a legislação trabalhista, de que serviam única e exclusivamente para intermediar a mão de obra e para fazer o empresário economizar. Agora não. Agora não. Agora a gente tem uma legislação que defende a verdadeira cooperativa. E nesse sentido eu acredito que a lei traga benefícios. Ela será reinventada. Deixa eu só fazer uma complementação, Ney.
porque existe uma preocupação com relação ao número de sócios. Então, eu queria aproveitar esse momento que você está falando da reinvenção, né, para saber com relação ao número de sócios. Tem 2 pontos com relação ao número de sócios. Um deles é que a legislação diminuiu o número mínimo de sócios. Hoje, o número mínimo exigido são 7 sócios. A gente falava em 20 sócios na legislação anterior e agora são 7 sócios. Por que 7? Tem alguma razão? Não. Qual motivo Talvez foi. seja um número cabalístico. Eu não entendo de numerologia, mas... Não, porque poderia ter alguma razão, né? Na verdade, não tem uma razão prática. Talvez pudéssemos... Uma mera redução. Talvez se imaginar que teríamos 3 no Conselho Fiscal, 3 no Conselho Administrativo, mas não tem nenhum sentido muito prático. E o outro ponto é que, na verdade, ela também limita o número máximo. A cooperativa pode ter o número de sócios que consigam se agregar para as reuniões, que sejam suficientes, que os meios de produção, no caso das cooperativas de produção e também de trabalho, sejam suficientes para agregá-los. Então, na verdade, ela tem um número mínimo, mas ela não prevê, por exemplo, que poderíamos ter uma cooperativa com 10 mil cooperados. Então, ela tem um número mínimo fixado de 7 e um número máximo vinculado a algumas regras. Da sua atividade. Exatamente. Agora, doutor Fábio, um amigo meu, Salvatore, ele está louco para montar uma cooperativa de trabalho. De advogados? Não, ele quer montar de técnicos de televisão. Então, a pessoa que é um técnico manda buscar. Agora, eu pergunto para o senhor o seguinte, para que essa empresa dele e de outros funcione, os senhores mesmos nos disseram aí que o negócio tem que ser muito bem feito, tem que ter alguém organizando esse negócio. Eu suponho que seja um coordenador, vou usar essa palavra. Então, nós montamos uma cooperativa de trabalho, botamos os 7 membros, aí nós temos que arranjar um cidadão para tomar conta dessa coisa, fazer isso funcionar, contratar os advogados. Chama-se coordenador. Esse sujeito, nós podemos elegê-lo, os 7, por um período de 1 ano, me parece, diz a lei. Ponto. Agora eu pergunto, esse coordenador, ele sai do bojo da cooperativa ou ele pode ser contratado de fora? Eu posso contratar um advogado, por exemplo? Não. Na verdade é o seguinte, até eu queria fazer um esclarecimento, até para o telespectador, que a lei, essa lei 12.690, ela trata da cooperativa de trabalho, mas ela separa cooperativa de trabalho de serviços e cooperativa de trabalho de produção. Então ela cuida de cooperativa de trabalho, mas tem essas duas segmentações. Então, produção, cooperativa de trabalho de produção é aquela que os trabalhadores se unem e detêm os meios de produção. O caso do leiteiro. O caso do leiteiro, por exemplo, se reúnem, eles têm as máquinas e fazem o beneficiamento. E na cooperativa de trabalho de serviços, é a união de trabalhadores para o trabalho especializado, em favor de terceiros. Então, num caso como esse que você comentou, seria uma cooperativa de trabalho de serviços. Não há nenhum obstáculo, eles podem se reunir, 7 pessoas. E o que a lei estabeleceu para coibir a fraude do passado? É agora obrigatória a eleição de um coordenador, que, como você disse, não pode ter um mandato superior a 1 ano. Ele deve ser eleito entre os cooperados. Isso deve constar de uma ata dos cooperados. E nessa ata, nessa reunião, na verdade, que da reunião sairá uma ata, deve também ser, além de ser eleito o cooperado, que será o coordenador, e ele precisa ser cooperado, não pode ser um advogado, um contador, um terceiro. Não pode. Não pode ser, é um cooperado entre eles, entre os cooperados, um é eleito, e nesta mesma reunião eles devem decidir como será executado o trabalho e qual será a participação econômico-financeira de cada cooperado na atividade. Então, se eles vão, um vai fazer um trabalho, outro vai fazer dentro de uma empresa, aqueles cooperados vão definir qual vai ser o ganho de cada um deles naquele contrato. Isso é uma transparência. É uma decisão coletiva. E uma Agora, divisão... quando se fala em eleição, eu acho que uma das coisas que sempre preocupa quem está ouvindo essa proposta é a questão da possibilidade de reeleição. Existe? Quantas vezes? Como ficou? Na verdade, a legislação não põe limitação. Ela fala que é eleição anual, mas pode haver sim a reeleição e não há limitação. Talvez a regulamentação da lei, né, pelo Executivo, traga alguma resposta. Assim como a regulamentação precisa responder algumas dúvidas que existem. Por exemplo, existe a previsão lá de adicional.
de insalubridade, de retirada superior do diurno para o noturno, do noturno para o diurno. Enfim, existem... Quais são as balizas? Quais são os critérios? Quer dizer, se eu colocar R$1 a mais para aquela pessoa que vai trabalhar em condições insalubres, eu estou cumprindo a lei? Então, em tese está cumprindo a lei. Quais serão os parâmetros? O acidente do trabalho, seguro acidente do trabalho que está agora na lei como benefício para o trabalhador, para o cooperado. Isso vai ser como? Vai ser através do sistema previdenciário, vai ser através da legislação da 8.212, haverá alguma alteração? Há algum risco de essa regulamentação inviabilizar a efetivação das cooperativas ou dificultar, pelo menos, essa efetivação? Eu não acredito e vou trazer uma informação. Eu estive com o Dr. Marcelo Mauad, que é diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo. Ele participou de uma palestra que nós tivemos no dia 6 de junho, na OAB, e ele é uma das pessoas que está trabalhando na regulamentação, e pelo que ele nos disse, a regulamentação vem realmente para suprir as lacunas mencionadas pelo Dr. Fábio, mas ao invés de inviabilizar, ela vai tornar mais efetiva a aplicação da lei. Então, acredito que não inviabilizaria, não vem para inviabilizar, mas vem exatamente para tornar mais claros os pontos duvidosos da lei. E aproveitando também, nessa oportunidade da palestra, o Dr. Sérgio Pinto Martins, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, professor de Direito da USP, defensor do cooperativismo, um brilhante profissional do direito, me incumbiu da missão, sabendo que viria aqui, da missão de entregar o livro para vocês, do programa. Eu vou receber. Eu tenho outro, inclusive, lá, trouxe só um em meu nome, em nome do Ney, eu agradeço ao desembargador Sérgio Pinto Martins, o livro Cooperativas de Trabalho, 4ª edição, pela Atlas. Eu gostaria de dizer que, na verdade, o livro ele vem depois da lei. Ele começou a escrever o livro após a promulgação da lei. Ele faz um comparativo de toda a legislação e ele esclarece todos os pontos na visão dele em relação à legislação. Uma obra importante para os senhores operadores do direito. Com certeza. Agora tem uma pergunta... E o senhor recomendaria, desculpa, Ney, mas o senhor recomendaria o livro também para aqueles que estão organizando uma cooperativa como referência para o leigo, por exemplo? Recomendaria porque é um livro bastante didático, não é um livro com linguagem jurídica. É descomplicado, né? É descomplicado, não é um livro com linguagem jurídica. Muito bem. Agora, na sequência do pensamento da doutora, Beth, a pergunta que se impõe é a seguinte: são 7 pessoas que estão aqui reunidas, que são carpinteiros. Eles oferecem serviço de carpintaria, seja ele qual for. Eles têm que decidir entre eles quem vai ser o chefe, o coordenador, eles têm que decidir como é que são as correções, eles têm que decidir não sei o quê, eles têm que decidir não sei o quê. Eu não sei se eles estão preparados para essa decisão. Eu pergunto aos senhores o seguinte: eles podem contratar um advogado, um escritório de advogado para orientá-los? Na verdade, é para dar consultoria e não para decidir por eles. A decisão, a autonomia é exclusiva dos cooperados em reuniões e em assembleias. Mas todo e qualquer apoio, não só de advogados, como de contadores especializados e até na área comercial, porque com a evolução da legislação, também é necessário que saiba se vender esses serviços. E eles podem contratar essas pessoas, esses profissionais como consultores, ao longo, não só para instalar, mas também ao longo do processo? Sim. Então está resolvido. Repito, não só podem, como devem. Estou satisfeito, doutora Beth Augusto. Bem, eu tenho certeza que esse assunto merece desdobramento, porque a gente vai acompanhar aqui, a TV Cidadania vai acompanhar o tema. Vamos fazer também um convite ao desembargador Sérgio, que venha ao nosso programa com os nossos convidados, para que a gente possa abordar e você que está em casa possa saber um pouco mais sobre o cooperativismo, que tem vários aspectos, como já disse o Ney na abertura. Mas nós queremos, por hoje, agradecer as presenças, que muito nos trouxe de informação, do presidente da Comissão de Cooperativismo da OAB de São Paulo, Dr. Constantino Salvatore Morello Júnior, e Dr. Fábio Godoy, que também é membro da mesma comissão e coordenador de estudos do cooperativismo de trabalho e produção. A ambos o nosso muito obrigado, em meu nome, em nome do Ney Gonçalves Dias, mas principalmente em nome do nosso presidente, Dr. Marcos da Costa. E até a próxima.
O médico legista Carlos Alberto de Souza Coelho ministrou uma palestra sobre medicina legal, criminal e a cidadania, na sede da OAB em São Paulo. O evento foi organizado pela Comissão de Estudos sobre Perícias Forenses da OAB São Paulo. Cidadania é um tema atual, né? É um tema que está na mídia, na TV, nos jornais, nas revistas, né? E a medicina legal, apesar de ser uma especialidade médica já centenária, se associa pouco a medicina legal com a cidadania. E a proposta desse tema e dessa palestra é demonstrar o quanto a medicina legal contribui para a cidadania e para a democracia. Medicina legal abarca todos os ramos do direito, direito de família, infortunística, o direito penal, direito canônico, todos os ramos do direito. Mas todos esquecem que existe a espécie da medicina legal, que é a medicina legal criminal. E a medicina legal criminal é exatamente o ramo da medicina legal que discute, analisa e conclui todas as dúvidas em relação aos crimes violentos. A medicina legal criminal é a contribuição da medicina e da tecnologia às questões do direito na administração judiciária. A cidadania implica em direitos e deveres. A medicina legal contribui para o exercício pleno da cidadania. É um órgão auxiliar no Poder Judiciário. Medicina legal criminal é muito importante para o exercício da cidadania. E precisa deixar bastante claro que medicina legal criminal não é retalhadora, médico legista não cheira mal e tampouco tem parte com o diabo. Mas sim são cientistas de um alto quilate de cientificidade e esclarece da maneira mais simples, ou seja, pão, pão, queijo, queijo. São os mais pragmáticos que existem. E resolvemos então trazer para cá, através do Departamento de Cultura e Eventos, a nossa comissão, onde eu estou presidente, Comissão de Estudos sobre Perícias Forenses. Nós temos a obrigação de divulgar isso para o exercício pleno da cidadania. A medicina legal e perícias médicas ela presta um serviço para a justiça e para a sociedade. Naturalmente, com o nosso trabalho, né, da medicina legal e das perícias médicas e das perícias em geral voltadas para o judiciário, não é? Nós realmente contribuímos para a democracia, para o Estado democrático de direito e para os direitos humanos, contribuímos, né, para os direitos humanos na prova pericial, né, no foro criminal, das violências cometidas contra os indivíduos, contra as pessoas. A OAB São Paulo realizou em Bragança Paulista a primeira Conferência Regional da Advocacia. Os diretores ouviram pela manhã as demandas dos representantes de 9 subseções. Nós analisamos questões de extrema importância administrativa das subseções. Tivemos uma aproximação muito maior, isso é sempre bom, com a seccional. E nós conseguimos trazer, consequentemente, toda a diretoria de São Paulo para estar junto com o pool, né, de subseções desse interior dessa região. Para nós foi muito importante, muito bom. Eu acredito que nós vamos ter laços mais estreitos entre as subseções e é esse o verdadeiro efeito da conferência. Cada subseção trouxe o seu pleito, não é? O que é interessante é exatamente essa troca de informações entre o que os presidentes de cada subseção entendem que mereça atenção por parte da seccional e, ao mesmo tempo, a seccional oferecendo todo o seu empenho em resolver esses problemas. Então, exatamente isso está na origem desses encontros, que é fortalecer a integração entre as administrações que compõem a ordem no seu todo, envolvendo as subseções e a seccional. Esta é a primeira vez que Bragança Paulista cedia um encontro que aproxima os advogados dos dirigentes da OAB. E Bragança foi escolhida em razão da importância crescente da região, que hoje tem mais de 3.200 advogados. Bragança se torna um grande centro, ela é um centro importante de referência às demais subseções e esta importância acaba agregando a necessidade da descentralização.
não só por conta da subseção de Bragança, mas de todas as subseções que compõem esta grande região que hoje nos permitiu a realização deste encontro. As palestras que aconteceram durante a tarde e a noite foram sobre diversos temas, como prerrogativas e o papel da mulher advogada. Eu acredito que a mensagem para a advogada é que a Comissão da Mulher Advogada vai se empenhar na participação da advogada na sua instituição, que é a OAB. Ela é a porta de entrada para que a mulher venha ter direito, voz e participar da sua instituição de uma maneira proativa. Nós estamos fazendo um esforço muito grande no sentido de efetivar a Lei Maria da Penha, de dar um avanço junto com o Tribunal de Justiça na participação das mulheres nos plantões na delegacia. A OAB se preocupa com a assistência à mulher violentada, mas também, como Comissão da Mulher Advogada, nós estamos valorizando o trabalho da advogada e abrindo mercados para que essa advogada possa, de uma maneira mais efetiva, atuar no direito da mulher. Os temas mais importantes da advocacia foram tratados e foram tratados de uma forma ampla, porque foram tratados com diversas subseções. Então, questões como a ética profissional, questões como assistência judiciária, questões como os cursos que são ministrados ao longo de todo o Estado e, sobretudo, a questão das prerrogativas fundamentais, porque estão diariamente ligadas à nossa atividade profissional, elas se mostraram produtivas no sentido de nós explicarmos, ainda que com maiores detalhes, aos advogados o funcionamento das comissões, como as comissões podem ser acionadas pelos advogados, como a ordem pode intervir na sua atuação em prol da advocacia como um todo. E a gente sempre se coloca à disposição de todos os presentes para que esclarecimentos, ainda que pontuais, possam ser resolvidos, possam ser aclarados. Então o formato foi altamente positivo e acho que devemos agora, a partir deste primeiro encontro, primeira conferência, fazer uma série em todo o Estado nos próximos tempos. O convênio de assistência judiciária também fez parte dos debates. Nós estamos pedindo a assinatura de um novo convênio, de um contrato novo. E dentro desse contrato, a impossibilidade de enunciados pelas partes, pela Defensoria e pela OAB. Nós estamos pedindo reajuste de valores da tabela. Nós estamos pedindo que a inclusão na tabela da remuneração para os plantonistas nos centros de mediações pré-processuais e sejusc, nas delegacias da mulher, plantões por advogados, na delegacia da mulher, nos núcleos de mediação criminal. Nós estamos pedindo também o pagamento de honorários por cada ação ajuizada pelo advogado. Nós estamos pedindo à Defensoria que reformule o sistema para maior agilidade no pagamento das certidões. Hoje demora em média 4 meses, nós queremos reduzir isso drasticamente. O presidente da Comissão do Jovem Advogado lembrou que o profissional em início de carreira tem uma preocupação especial com o convênio. Penso que a assistência judiciária seja efetivamente a base de sustentação, muitas vezes, financeira do advogado no início de carreira, onde para ele o valor que ele recebe, que muitas vezes é baixo, também o advogado recebe ali pelo exercício da sua atividade profissional na assistência judiciária, aquilo é a base da manutenção da sobrevivência dele. Por isso a necessidade de, inclusive quanto à assistência judiciária, os valores dos honorários serem arbitrados também com dignidade. Os jovens advogados enfrentam outro problema, o dos honorários baixos. O advogado início de carreira, aquele que acaba de ingressar nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, ele acaba encontrando no mercado um posicionamento que não é aviltante, mas sim indigno. Por quê? Escritórios de pequeno e até médio porte oferecem para ele uma remuneração como advogado audiencista, por exemplo. Nós temos alguns casos onde o escritório oferece a remuneração de R$12 por audiência, né? Isso acaba fazendo com que seja indigno não só a atividade do advogado no início de carreira, mas sim da profissão,
Porque o advogado início de carreira ele não consegue ter a perspectiva de que daqui a alguns anos, qual será o valor da remuneração dele. Existem, então, a partir da tabela de honorários da ordem, alguns quesitos, por isso que ela existe, a tabela, para nivelar por baixo o valor da remuneração. Seja o advogado quando ele vai patrocinar uma causa, então no seu escritório particular, ou até mesmo quando ele vai ser empregado. Quando ele vai ser empregado, deve ser respeitado o valor da tabela, o piso salarial da categoria, hoje por volta de R$ 2.700. A Conferência de Bragança inaugurou um novo formato de encontro regional. Antes eram 2 dias. Os trabalhos se desenvolveram hoje de uma forma mais célere e aproveitamos o dia todo, inicialmente para fazer a nossa reunião administrativa com todos os presidentes da região e agora à tarde todas as principais comissões trazendo as suas informações, o seu recado para a advocacia da região. O diretor do Departamento de Cultura e Eventos, Humberto Luiz Borges Durso, diz que no antigo ou no novo formato, o importante é que a OAB leve informação e conhecimento a toda a classe. Eu acho que é uma experiência interessante, até porque 2 dias, muitos colegas não tinham como ficar nos 2 momentos. Então, esse novo formato, o dia inteiro, eu acho que vingou, acho que é uma boa experiência que deve aí ser lapidada um pouco, reformular algumas coisas e só com o tempo mesmo nós vamos ter aí a certeza do resultado. O desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Alexandre Alves Lazzarini, ministrou uma palestra sobre os 8 anos da Lei de Recuperação de Empresas, questões atuais e jurisprudência. O evento foi realizado no Salão Nobre da OAB São Paulo e organizado pela Comissão de Estudos de Recuperação Judicial e Falência da OAB São Paulo. Lazzarini falou sobre a evolução da lei nesses 8 anos e ainda sobre algumas modificações que estão ocorrendo. Em 2005, uma série de novidades. Nós não tínhamos nenhuma manifestação dos nossos tribunais a respeito de como proceder nessa lei. Hoje, já temos até súmulas de tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça, tratando do assunto. Então, nós temos, evidentemente, uma modificação a respeito dos costumes que estão sendo utilizados por esta lei e o conhecimento dos tribunais que vão dando os parâmetros necessários, sem se esquecer, evidentemente, que a matéria, como envolve sempre fatos e circunstâncias econômicas do momento, elas muitas vezes são mais dinâmicas do que nós conseguimos acompanhar. É algo difícil, mas muito interessante. Esse evento é de extrema importância porque estamos alcançando 8 anos de vigência da nova Lei de Recuperação Judicial e Falência e, obviamente, a OAB não pode ficar fora de um momento importante como esse. E a comissão que eu tenho a honra de presidir hoje realiza este evento com a presença de ilustres membros do Poder Judiciário e da Advocacia para justamente abordar a aplicação da lei nesses 8 anos, a jurisprudência, as questões atuais e também estaremos realizando um trabalho no âmbito da comissão para o aperfeiçoamento dessa nova lei. Como debatedor, o evento contou com a presença do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sidney Benetti. Em suma, é uma lei importantíssima para que toda a sociedade brasileira venha a ter sucesso nas suas relações econômicas. Eu presido hoje em dia a seção do tribunal que julga exatamente as questões de direito privado, entre as quais toda a matéria atinente à insolvência. De forma que eu estaria aqui mais me instruindo a respeito do que se passa. E, de qualquer maneira, também fazendo de minha parte um grande programa da saudade, porque fui presidente aqui da Câmara Especial de Recuperações e Falências e participei com muita honra da instalação desta Câmara de São Paulo. Esta é uma lei que trouxe um instituto novo no direito brasileiro, que já vinha como recomendação desse instrumento está sendo usado em outros países com muito sucesso, que é a recuperação das empresas. Ou seja, a lei procurou ser útil no sentido de que aquela empresa que estivesse em dificuldade financeira, mas fosse capaz de se recuperar, era muito melhor do que ela quebrar.
porque ela teria condições sociais de emprego, condições econômicas tributárias e uma série de outras vantagens. E com isso, essa lei permitiu que isso ocorresse. E ela está completando 8 anos. Nós temos que fazer uma análise no que ela foi benéfica e naquilo que ainda não pôde chegar, porque ela é realmente uma lei útil. E a lei útil é aquela que o povo cumpre. Durante o encontro, representando o presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa, o ex-presidente da OAB São Paulo, Rubens Aprobato Machado, empossou a nova Comissão de Estudos de Recuperação Judicial e Falência da OAB São Paulo, triênio 2013-2015. Os grandes desafios são exatamente enfrentar essas questões atuais que estão ocorrendo em função da jurisprudência que vem sendo firmada nos tribunais. O que nós precisamos? Contribuir para firmar essa jurisprudência. E mais do que isso, como eu já disse, o aperfeiçoamento da lei de recuperação. Ela precisa obter algumas mudanças, algumas alterações. E nós estamos muito preocupados com isso para que sejam alterações benéficas e não alterações que venham a prejudicar o grande objetivo que essa lei trouxe, que foi a preservação das empresas e a recuperação delas. Os advogados de Bragança Paulista e região inauguraram um novo formato de encontro regional. Antes eram 2 dias, agora é 1. Mas a mudança não alterou a filosofia de trabalho da CAASP. CAASP, OAB, vem para a região de Bragança nesta oportunidade, aqui em junho. Primeira conferência regional dessa nova gestão e numa grande confraternização, com temas de muito interesse da advocacia, o jovem advogado, prerrogativas, ética, a mulher, a comissão de assistência judiciária, enfim, tratando de temas de muita relevância para a advocacia como um todo. Momento, portanto, em que se debatem as grandes questões da advocacia, em que se debatem problemas corporativos, institucionais, em que se confraterniza, enfim. E a CAASP, como sempre, apoiando todos esses eventos, com o nós costumamos chamar carinhosamente de kit furadeiro. O advogado tem oportunidade, num sistema de prevenção da saúde, medir o colesterol, a glicemia, fazer o teste de hepatite, enfim, tratar da sua saúde de forma preventiva, o que facilita a eventual detecção e tratamento de doença. Essa é uma oportunidade incrível, ainda mais agora nesse contexto que o país parou por conta de manifestações legítimas de indignação. A OAB e a CAASP têm a função institucional e constitucional de manter unida uma das maiores e mais importantes classes do país, que são os advogados. Então esses encontros traduzem essa necessidade de união, e nada melhor do que pela ponta do serviço. A CAASP traz para o advogado uma série de benefícios e serviços para que ele possa cada vez mais acreditar na sua classe e na sua profissão. Aqui é apresentada uma pequena amostra do que a CAASP realiza. A preocupação com a saúde preventiva é durante o ano todo, com muitos eventos. O vice-presidente Arnor Gomes da Silva Júnior é o responsável pelo departamento que, durante os encontros regionais, realiza o exame conhecido como kit fura-dedo, que verifica a hepatite, diabetes e a taxa de colesterol. Também é medida a pressão arterial e quem necessita recebe orientação médica. Arnor Gomes falou da próxima campanha de saúde. Agora nós estamos começando uma campanha chamada da Boa Visão. É feita anualmente pela Caixa de Assistência e vem trazendo grandes benefícios para a advocacia. A gente disponibiliza a consulta médica e o exame por um valor muito módico, acessível, absolutamente acessível para o advogado, né? E para eventualmente detectar males que os advogados talvez não saibam que tem. Isso já ajudou muita gente. Há muita procura pelas consultas, exames, e por isso a gente não retira de pauta. Anualmente nós renovamos a campanha como fazemos agora no mês de julho. Isso vai até o final de agosto, né? Você vai pagar R$25 e o advogado tem valores diferenciados para agregados e dependentes. O diretor Célio Bittencourt levou a Bragança Paulista uma novidade, a maratona esportiva. Nesta região teremos vários torneios, um deles já no dia 6 de julho, programado aqui
em Bragança Paulista com várias atividades esportivas. É uma coisa nova essa região. Nós não tínhamos ainda implantado o esporte nessa região, à exceção do campeonato estadual de futebol de campo. As demais modalidades nós estamos introduzindo agora nessa bela região. A diretora Gisele Fleury informou que a CAASP já se preparou para mais uma promoção nas livrarias. No mês de agosto nós temos a campanha dos 50% de desconto em vários títulos da nossa livraria. Os advogados devem já se programar para esse momento, que poderão comprar por meio do CAASP Shop, nas sedes regionais e também na própria sede da CAASP. Já estamos com a equipe toda formada, funcionários novos contratados, para que a gente consiga atender a toda a advocacia sem muito tumulto, com tranquilidade e com vários títulos em número suficiente para atender a demanda que a gente espera que seja bem grande. O advogado que quiser ampliar essa rede de serviços pode fazer indicações à CAASP. Aqui no interior é importante que os advogados tenham sempre em mente a necessidade, a possibilidade de utilizar todos os benefícios que a CAASP disponibiliza, oferece, possibilita dentro do clube de serviços. A CAASP oferece uma gama imensa de parcerias, de convênios com empresas, com estabelecimentos comerciais, desde a área médica, da área odontológica, da área do lazer, da área da cultura, com estacionamentos, com companhias teatrais, com cinemas, que possibilitam ao advogado obter compras mais vantajosas, serviços mais vantajosos, possa obter equipamentos de informática a preços muito mais acessíveis em condições de mercado, e eventualmente até a aquisição de veículos em condições mais vantajosas. Não só o veículo, mas também a contratação de uma apólice de seguro em condições mais vantajosas. Na sua cidade, onde você tem a sua subseção, você pode colaborar fazendo indicações de estabelecimentos comerciais, de parceiros que possam firmar um compromisso com a CAASP. Toda a gama de prestadores de serviços. Leve a informação, leve a sugestão para dentro da sua subseção. A sua subseção é a sua casa. E nesses encontros regionais que a OAB e a CAASP promovem, nós fazemos questão de levar ao conhecimento de todos os advogados e advogadas inscritos no Estado de São Paulo todos esses serviços, para que possamos não só garantir isso ao advogado, como ampliar esse clube de serviços à disposição. Transformamos todo este benefício e toda esta estrutura gigantesca que a OAB e a CAASP mantêm em todo o estado de São Paulo em benefícios que na realidade significam economia financeira e que vem na realidade como um produto que sai da própria anuidade do advogado. É através da anuidade do advogado que nós conseguimos manter essa estrutura gigantesca de sedes, subsedes, de treinamento de pessoal qualificado para atender a grande massa de advogados e advogadas, seja na capital, seja no litoral, seja no interior do estado de São Paulo. Os diretores que atuam na área de benefícios lembram que a CAASP abre o leque de atuação, mas não descuida da missão original: cuidar do advogado que esteja atravessando uma situação financeira difícil. No decorrer do tempo, esses auxílios todos ao advogado necessitado, eles se ampliaram. Então, começaram a ser concedidos o auxílio mensal, esse já tinha, o auxílio extraordinário para alguma necessidade premente que o advogado tenha, de alguma tragédia que tenha acontecido na vida dele, alguma situação em que ele necessite de dinheiro, ele pode solicitar esse benefício, auxílio natalidade para aquele advogado que demonstre carência e esteja tendo o seu filho, advogado ou advogada, o auxílio hospitalar, o auxílio medicamento, auxílio creche. Quer dizer, é uma gama de auxílios, de benefícios que a CAASP proporciona aos advogados necessitados e carentes. Hoje a advocacia vê na CAASP a farmácia, a livraria, os remédios, a entrega de livros, as campanhas, mas o principal que ela foi criada são os benefícios, do qual nos traz uma responsabilidade muito grande de atender
com uma parcimônia e atender com toda a clareza a advocacia. Então isso é muito importante que os advogados da capital, do interior, todos saibam, porque todos têm direitos e eles precisam conhecer os seus direitos, seja nas prerrogativas, na ética, mas também nos seus direitos junto à nossa instituição. Bem, Ney, o programa TV Cidadania termina aqui. Sim, mas nós estaremos de volta na próxima semana e nesse mesmo horário, hein? Até lá!